Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Episódio 5. A gente aprende de tantas maneiras. Oi! Tô bem feliz com os comentários de vocês. Continuem comentando, contando suas histórias de aprendizagem. Isso aqui é uma grande conversa. Eu estava conversando com professores sobre essas diferentes formas de aprender e aí eu fiquei pensando na minha vida escolar. Eu acho que eu nunca tive bons professores de história, por exemplo. Bom professor para mim não é aquele que sabe muito, é aquele que me faz me interessar pelo tema, me faz ficar curiosa, querer saber mais, querer pesquisar. E como eu nunca tive bons professores, talvez por isso, por muitos anos eu não tive interesse em saber história, saber sobre outros pontos de vista, sobre a história do meu país, da humanidade, dos povos, das nações. E esse interesse começou quando eu percebi que eu adoro assistir filmes e séries baseados em fatos reais, quando é de época, quando tem um contexto histórico. Aí eu comecei a prestar mais atenção no momento histórico dos personagens e me vi aprendendo. Por exemplo, A Idade Dourada, aquela série da HBO que mostra um período da história dos Estados Unidos, mais ou menos entre 1870 até 1910, e fala da construção das estradas de ferro transcontinentais, fala da indústria de petróleo e aço, diferenças sociais, os barões que criaram aqueles monopólios imensos que existem até hoje. Claro que ali tem muito de ficção, sempre tem um pouco de ficção, mas aí eu gosto de pesquisar quando termina o filme, quando termina o episódio da série, para saber o que de fato aconteceu. E você? Você também aprende assim? Você também fica interessado em saber como é que foi a história da Turquia e o Império Otomano, ou até mesmo biografias? Se Scott Fitzgerald escrevia mesmo, ou era a esposa dele? Essa coisa de buscar num livro, ou pesquisar, ou uma série, um livro, também faz com que a gente volte em notícias que a gente não deu muita atenção na época, como para mim a história do Assange e do Wikileaks, ou da Elizabeth Holmes com a Theranos, e eu acabei me interessando em aprender porque eu vi filmes e séries sobre o tema. Isso tudo se chama aprendizagem informal. Às vezes tem outros nomes, mas a gente vai aqui, para efeitos didáticos, considerar como aprendizagem informal. Pense agora um pouco em quais espaços da sua vida você aprende, você se motiva para aprender mais sobre um tema fora da escola. Aí vem uma questão, a gente está falando aqui de motivação, de ter prazer, de ter vontade de aprender se divertindo, de colocar atenção e intenção de aprender, mas a gente também pode explorar um pouco como fazer para a gente se lembrar daqueles dados ou daquela história por muito tempo. E aí é necessário que a gente compartilhe o que a gente aprendeu, converse sobre o tema, escreva, poste uma opinião. É necessário que a gente faça algo mais concreto com o que a gente quer se lembrar. E então a gente se diverte, aprende algo, usa isso para explorar mais o que aprendeu, fazendo pequenas pesquisas e depois a gente faz algo com tudo isso. Se você é professor, minha pergunta é: o quanto você estimula que seus alunos escolham temas de interesse deles e busquem formatos diferentes para que eles aprendam de maneiras diferentes e também
se você estimula que esse aluno produza algo com o que aprendeu. Coloque mão na massa. Uma outra experiência com a aprendizagem informal é que eu posso querer incorporar na minha rotina, tipo uma vez por semana, cada 15 dias, um ciclo. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, um ciclo de ver um filme, depois eu pesquiso mais sobre o assunto, aí eu compartilho com as pessoas, com alguém, o que eu aprendi, faço algo de concreto. Isso quando eu quero acelerar a aprendizagem, eu posso incorporar na minha rotina esse hábito, partindo de algo que eu gosto. Então, a aprendizagem informal é quando eu crio experiências para mim mesma com intenção de aprender. E fica aqui o meu convite para você pensar se você está criando experiências divertidas, relevantes, para você aprender algo que quer aprender. Se você é professor, o convite é para que você pense se o seu aluno está mesmo escolhendo conteúdos que para ele são relevantes, são divertidos, porque eu posso achar incrível aprender com filmes, mas um aluno pode preferir música, um game, que eu não sei nada de game, mas ele pode adorar, teatro, artes, visitas virtuais a museus, visitas virtuais a cidades. Lista aí algumas ideias e diga que ele pode trazer outras. Essa lista é infinita. Lista de espaços de aprendizagem. E aí é criar um combinado de pequenas entregas. Se é uma aula de idiomas, ele pode contar o que aprendeu, se expressar em qualquer forma de arte, escrever uma música, um diálogo. O importante é a escolha, a pesquisa e a entrega. E a aprendizagem formal? A aprendizagem formal todo mundo conhece. É aquela da escola. É quando tem professor, horário marcado para aula ao vivo, mesmo que seja online, quando tem aluno, prova, nota, passa de ano, tem certificado. Claro que esse é um momento incrível nas nossas vidas como educadores, porque a gente está repensando esse modelo de comando e controle. Um modelo que a gente nem tinha consciência que existia quando a gente era aluno, a gente simplesmente obedecia. E mesmo quando a gente se tornou professor, havia poucos professores e escolas no mundo que se incomodavam com o modelo de comando e controle. Hoje eu vejo que a gente está criando mais espaços de aprendizagem dentro das escolas, mesmo que elas sejam escolas com cursos online ao vivo, como na Companhia de Idiomas e na Verbify, mas a gente está pensando, criando iniciativas de aprendizagem que ampliem aquilo que no passado acontecia só dentro da aula, dentro da sala ou dentro do horário em que o professor e o aluno estavam presentes com um livro. A aprendizagem informal requer que a gente tenha atenção e intenção, como eu falei. Então, a gente tem que estar vivendo, talvez mais aberto para conhecer gente nova, experiências novas, fatos, habilidades novas, o que for. Para isso, não dá para ter muita pressa, porque quando a gente vive com pressa, quando a gente vive na correria, a gente deixa passar muitas experiências de aprendizagem informal. Por exemplo, no sábado passado, eu aprendi uma coisa que eu achei importante lá na feira orgânica. Fazendo a feira, eu aprendi que o araçá é bem comum agora aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é a árvore mais fácil de fazer compensação ambiental. Então, como a cidade, infelizmente, está desmatando muitos terrenos para construir prédios, os predinhos de 4 andares, os donos plantam araçá e aí fazem a compensação ambiental, fica tudo certo. Será que tudo certo mesmo? Então, eu já estou aqui pesquisando se realmente a compensação ambiental está considerando o ecossistema, porque o passarinho gostava da semente de pinhão, e aí o pinheiro é cortado, é plantado um pé de araçá, como é que esse passarinho come? Enfim, é só um exemplo de quanto a gente pode, com uma conversa numa feira orgânica, mas indo sem pressa, a gente consegue descobrir pessoas, fatos e ficar estimulado para pesquisar coisas novas. A aprendizagem informal acontece muito para quem é curioso ou para quem quer se tornar mais curioso para aprender coisas sobre a vida fora dos livros. Então a reflexão aqui é se você, professor ou aprendiz, está aproveitando para aprender
com as coisas da vida, com pessoas, com seu avô, com sua prima, com especialistas que você tem na família ou com amigos que sabem muito mais sobre algo que você não sabe. Você aproveita mesmo isso? O primeiro passo, se você está respondendo aí, eu adoraria, mas eu não tenho tempo, pensa se não é o momento de você tirar algum excesso. Às vezes é um episódio a menos da série, falei logo no começo sobre séries e o quanto elas podem se tornar fonte de aprendizado, mas nada deve ser em excesso, é o que eu acho e é o que a sabedoria diz, né? Muitas vezes é só tirar algum excesso. Um episódio a menos de uma série, 30 minutos a menos do Instagram, dormir um pouquinho mais cedo, ir à feira um pouquinho mais cedo para ter tempo para essa conversa. Enfim, todo mundo sabe onde é que está o excesso. E nunca, nunca se orgulhar de ter uma vida corrida. Se a sua vida está corrida, é uma fase e vai se organizando, vai simplificando tudo para você ter tempo de não só aprender, mas você ter tempo de curtir a vida, de curtir a caminhada. Porque eu acho que essa aprendizagem incidental, né, que é informal, ela é como se fosse um presente para quem está observando atentamente a vida passar. Quem está atento ao tempo que passa, com tanta coisa que a gente pode aprender todos os dias. Quem está automatizado em sua vida, só cumprindo as tarefas, vai deixar passar muita coisa e muita oportunidade de aprendizagem. Tem um nome que eu acho muito legal, que é serendipidade, que é se você acredita que você está nesse planeta para aprender ou para evoluir espiritualmente, quando você está buscando algo que está alinhado com o que você tem mesmo de aprender nessa vida, tudo flui. Aí uma série de coincidências acontecem e o que tem de ser tem força. E você acaba se deparando com essas coincidências e percebendo essas coincidências, e aí você aprende. Mas tem que estar atento e tem que destinar um pouco de tempo para isso. Quero compartilhar com você um texto do Renato Cagliari, tá até lá no renatocagliari.com, que tem muito a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Vou ler para vocês. Difícil é ser intencional. Descobrir mais coisas para fazer não é difícil. Ficar ocupado não é difícil. Fazer coisas apressadamente não é difícil. Ficar com a agenda cheia não é difícil. Querer sempre mais apenas para ter mais não é difícil. Tudo isso tem um nível de escolha, mesmo que seja a escolha de ficar no automático. E nada disso significa sentir mais realização ou satisfação, nem entregar mais resultado. Nem é algo admirável por si mesmo. Difícil é ser intencional. Difícil é fazer coisas com reflexão e atenção. Difícil é conseguir descobrir o que não fazer. Difícil é ter coragem para fazer renúncias. Difícil é escolher momentos para não se ocupar. Difícil é escolher momentos para espairecer. Difícil é reconhecer o que já se alcançou. Difícil é querer o que já se tem. Espero que você tenha tido aí bons insights, boas reflexões. Até o próximo episódio. Responde aí a pergunta que eu fiz. Segue a gente no Instagram, verbify.oficial. A gente tem um canal no YouTube também com os podcasts que estão lá. Também no Spotify, não sei por onde você está ouvindo a gente. Se você é professor, tem sempre a academia de professores discutindo esses temas, cursos da Verbify. E vai ser uma alegria conversar com você sobre todos esses temas de aprendizagem. Se você é aluno, aprendiz de qualquer coisa, comenta também, porque a gente quer ouvir como é que você aprende. Minha pergunta vai ser: o que motiva você a aprender, a pesquisar, a explorar algum conteúdo fora dos cursos e da escola? O que te estimula? Vou colocar isso na caixinha para você responder.